Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Aqui é Fael Marques. Não sei qual horário você estará vendo esse vídeo, então desde já deixo aqui meu cumprimento e saudação a todos. Gente, eu fiz um vídeo, acho que tem uns 2 meses atrás, sobre adversidades. E graças a Deus teve várias pessoas que gostaram, né? Que falaram que estava precisando daquela palavra ali, porque não tem enrolação, não é palavra sobre a minha vida, sobre o que eu acho, é com embasamento bíblico. Por isso que faz todo o efeito, né? A palavra, porque ela é cortante, ela tem esse efeito, né? E hoje eu quero falar sobre adversidades, mas baseado em Jó. O que aprenderemos, ou o que aprendemos com o livro de Jó? E olha que é um livro poético. Mas o que aprendemos com a história de Jó? Eu fiz esse esboço agora, olha só. Fiz esse esboço agora. Eu não posso expor tudo, até porque quando um dia eu vier pregar, vai ficar uma coisa meio que repetitiva, né? Aí é chato. Entretanto, eu quero resumir aqui o que eu coloquei aqui como observações, tá bom? Isso aqui, ó, eu coloquei 5 coisas que aprendemos na história de Jó, tá bom? E eu quero aqui passar para vocês isso e que esse conhecimento, essa explanação que aqui irei expor, você possa aplicar tanto na sua vida como passar adiante, tá bom? Por quê? Uma coisa é certa, todos passarão por adversidades, do crente ao ateu, agnóstico ou cético. Todos passarão por provações, por adversidades, por tribulações na vida, tá bom? Então, esse assunto aqui, essa exortação, essa explanação que aqui farei e irei expor, serve para todos, tá bom? Se você conhece alguém que está passando por certos momentos dificultosos, compartilhe com ele, manda esse link aí desse vídeo para aqueles que realmente estão necessitando de ouvir uma palavra como esta. Eu vou pegar aqui, esse aqui foi o que eu fiz, gente, ó, não peguei de livro nenhum, tá bom? Não peguei de livro nenhum, não peguei de internet, não peguei de pregações ou de ensinamentos de terceiros, não. Apenas peguei agora, inclusive eu fiz agora, então perdoe-me aqui por eu não ter memorizado tudo, tá bom, gente? Olha só, eu fiz agora esse pequeno esboço, esse rascunho na verdade, né? Não utilizei dicionário bíblico, não utilizei enciclopédia bíblica, não peguei livros referente ao livro de Jó e tudo mais. Entretanto, eu quero aqui compartilhar com vocês, dentro do que eu li, do começo ao fim, os 42 capítulos do livro de Jó, eu li e reli. Então eu posso passar aqui com propriedade, com autonomia, sobre essa exortação que aqui ele expôs, o que aprenderemos com o livro de Jó. Embora trata-se de um livro poético, isso não anula as provações que vêm em nossas vidas, tá bom? Vamos lá. Deixa eu logo, antes de tudo, ler aqui alguns versículos que se encontram em Jó capítulo 2. Permita-me, por favor. Jó capítulo 2, versículo 3 ao versículo de número 6. Diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pede por ele, pele a ele, e tudo quanto tem darás em sua vida. Estende, porém, a sua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. O que nós aprendemos a princípio com isto? Primeiro, como está lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigiai. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo, inclusive aqui em Jó capítulo 2, fala Satanás, que significa adversário. Ele está sempre ao nosso derredor. Por que não ao nosso redor?
Porque ao nosso redor estão os anjos de Deus, que Deus envia para nos guardar e nos livrar. Então o diabo ele está ao nosso derredor. Por ele já teria nos tragado. Entretanto, além de ter os anjos, dentro de nós habita a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo de Deus, tá bom? E o que eu aprendo nesses apenas 3 versículos aqui lidos é que o diabo, ele nos acusa dia e noite. Ele é o nosso acusador. Vamos lá? Olha o que diz Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Ou melhor, eu vou aqui até facilitar aqui, para não estender e não ficar lendo. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, a Bíblia deixa bem claro que o diabo, ele é o nosso acusador. E ele nos acusa dia e noite. O diabo, Satanás, ele nos acusa dia e noite. E isso é fato. E aqui eu vou entrar aqui nos tópicos aqui. O que aprendemos de fato com a história de Jó? Como aplicar a história de Jó, todo o relato que a Bíblia descreve ali, a história de Jó. O que aprendemos com a aprovação que Jó passou? O que aprendemos? Primeiro, as adversidades virão. A Bíblia é bem categórica. Ela fala de forma explícita, ou seja, clara, que todos, absolutamente todos, passaremos por adversidades, por provações. As tempestades em nossa vida virão. As aflições virão, conforme está em João, capítulo 16 e versículo 33. No mundo tereis aflições, no plural, gente. Tá no plural, aflições. E se você for traçar o conceito da palavra aflição, significa agonia. Significa um momento de desespero, ao qual muitas vezes você não consegue se conter e acaba tirando até sua própria vida. Então, como falei a princípio, todos passarão por adversidades, do cristão ao ateu, agnóstico, cético. A diferença é que o cristão não passa só. Deus está com ele. Deus estará com ele dizendo assim, ó, não temas, por quê? Porque eu sou contigo. Não te assombres, por quê? Porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Destra é mão direita. Mão direita, biblicamente falando, significa força e até mesmo poder, tá bom? A segunda coisa que aprendemos com o livro de Jó, quando lemos e analisamos bem de forma minuciosa, aprendemos que muitos nos abandonarão em meio a adversidades. Toda a minha fala está centrada ao contexto de adversidades, tá, gente? Por favor. Então, a segunda coisa que eu observo aqui, que em meio a adversidades que virão, porque virá, se prepare, se estruture psicologicamente, espiritualmente, intelectualmente, financeiramente, emocionalmente, em todas as áreas. Tente se estruturar, se organizar. Por quê? Porque as adversidades virão. E quando ela vem, aqui a segunda coisa que eu vou destacar aqui, é que muitos te abandonarão. Isso realmente até chega a ser muito intenso, né? Quando mais você precisar, muitos virarão as costas para você. Muitos virarão as costas para você. Detalhe, estes muitos que aqui falo são pessoas próximas. Vamos pegar aqui um exemplo bem simples, né? Que eu posso muito bem parafrasear com esse segundo tópico aqui sobre abandono. Mateus capítulo 26, versículo 56. Mateus capítulo 26, versículo 56. Diz o que lá? Que quando Jesus ali, após Judas beijar Jesus, né, que é o beijo ali da traição, a Bíblia deixa bem claro que os discípulos abandonaram Jesus, saíram, fugiram e deixaram Jesus a só. Quando mais Jesus precisava, entre aspas, né? Mais precisava, os seus simplesmente abandonaram. Mediante aquela situação ali, ó, que foram pegar Jesus, prender Jesus. Os seus simplesmente fugiram. É só você ler lá, Mateus capítulo 26, versículo 56. Os discípulos todos foram embora. Então,
O que aprendemos dentro de Jó, da história de Jó, em meio a adversidades, é que você, muitas das vezes, vai ter que contar só com uma única pessoa: Deus. Olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 28, versículo 20. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Rafael, mas como você aplica isso a Jó? Observando que quando Jó perde seus bens materiais, perde os seus filhos, seus 10 filhos, quando Jó entra em uma enfermidade que, segundo a biologia moderna, a medicina moderna, ela fala que o que Jó teve foi uma furunculose estafilocógica generalizada. Isso é o que diz a medicina moderna, para com aquela doença que Jó teve, que se estendeu em todo o seu corpo. Furunculose estafilocógica generalizada. Jó estava numa situação realmente precária, caótica. E o que foi que a sua esposa fez? Aí você tem assim, íntegro a esse Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. Aí quando Jó pensa, né, que seria consolado por aqueles que vinham ao seu encontro, que era Elifaz, Bildad e Zofar, os seus 3 amigos, sabe o que eles fizeram? Ó, tá aí. Jó deve ter feito alguma coisa muito errada para Deus pesar a mão sobre ele. Então seus 3 amigos ficaram contra Jó. Então, olha a loucura. No momento que Jó mais precisava, aqueles que seriam ali a sua base para confortá-lo, simplesmente falaram que Jó tinha ali pecado grave, que Deus estava contra ele e tudo mais. Deixa eu aqui falar para vocês, vou ser bem simples aqui na minha fala. Você mesmo, até eu, qualquer um de nós, passaremos por momentos ruins. Não tenha dúvida. Eu já passei. Isso não quer dizer que agora você não passará. Passará sim. Nós passaremos por momentos dificultosos. Eu conheci uma pessoa que estava bem, gente. Estava bem em todos os aspectos. Financeiramente, espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente, todas as áreas. Sabe o que aconteceu? Uma semana depois, essa pessoa foi diagnosticada com câncer. E esse câncer ali se generalizou, se expandiu, não sei como foi que aconteceu. Que acabou em quê? Em 1 mês depois, essa pessoa faleceu. Agora, olha que loucura. A pessoa estava bem, estava ótimo. Em questão de dias, essa pessoa foi diagnosticada e resultou em sua morte. Essa pessoa partiu precocemente, mediante uma doença que ela mesma desconhecia. Então, tem momentos que nem agora eu tô aqui. Vou para um evento daqui a pouco, por isso que eu tô assim, gente, tá bom? Vou para o evento daqui a pouco. Mediante isso aí, pode resultar em quê? Um acidente. Eu posso, entrar numa enfermidade aí mortal, que resultará em minha partida, e assim por diante. Lógico que não se resume só a doença, só a enfermidade. Se resume a tudo, né? Você pode passar por apertos, você pode passar, como eu falei, por uma enfermidade que vai te complicar em todas as áreas. Vai ter pessoas que você mais confiava que vai te abandonar, e isto é fato, e a Bíblia é bem categórica quanto a isto, que inclusive tem um versículo que diz que nossos piores inimigos são os de dentro de casa. Vou até fazer depois um vídeo sobre isso, né? Embora muitos já sabem, entretanto é sempre bom. Vai ter pessoas que não conhecem a palavra que vai se contentar e se alegrar com tal mensagem, posso assim dizer. Então o que acontece? Fixe isso na sua mente. Fixe isso. Você tá bom hoje, não tá? Tá trabalhando, tá com a sua família, tá com dinheiro na conta, tá com a sua casa própria, seu carro e tudo mais. A sua vida tá cômoda, você tá de boa. Vou utilizar essa linguagem, tá de boa. Entretanto, a gente tem que se preparar, se estruturar, principalmente espiritualmente, emocionalmente e intelectualmente, para saber como sobressair diante de tais provações que virão. Vou repetir aqui, vou ser bem enfático. Virão adversidades para todos. A primeira coisa que aprendemos sobre o livro de Jó, a história de Jó, é que as adversidades virão para todos, tá bom? Jó não esperava, mas veio. Ele não compreendia, mas veio.
A segunda coisa que compreendemos diante da situação e da história de Jó é que muitos nos abandonarão em meio a adversidades. Depois vocês aí, publica aí, comenta aí, se alguém tiver audácia para isso. Isso aconteceu comigo ou com alguém que eu conheci, que passou por um certo momento dificultoso e muitos lhe viraram as costas. Simplesmente viraram as costas. E detalhe, estes que viraram as costas eram as pessoas mais próximas destes. Então, o que eu aprendo quando leio o livro de Jó é que no momento que você mais precisará, muitos virarão as costas para você. A terceira coisa é que você não entenderá o porquê desta provação. Não, gente. Tem provações que virão que você, por mais que você tenha um conhecimento, seja íntimo de Deus, você não compreenderá o porquê disso. Inclusive, como aqui citado em Jó capítulo 2, observamos que é o próprio Deus que fala a favor de Jó, que dá testemunho de Jó. Não foi ninguém não, foi Deus, o próprio Criador. Ele chega a elogiar, a expor as qualidades de Jó. Mas isso não quer dizer que Jó compreenderia toda a situação que viria. Isso vai acontecer conosco. Você pode chegar e questionar assim, mas por que está acontecendo comigo isso? Para qual finalidade dessa aprovação? Por que eu perdi isso? Até vou abrir um parênteses aqui para dizer para vocês. Nem tudo que lhe é tirado, aprenda isso aqui, gente, vou falar bem claro aqui. Nem tudo que lhe é tirado é sinônimo de perda. Não, não. Às vezes é livramento. Isso mesmo. Nem tudo que lhe é tirado, nem tudo que sai de você, eu falo no sentido de você perder, é perda, tá bom? Não é perda, é livramento. Lógico que não é tudo. Eu não estou aqui generalizando, falando que muitas coisas que saem de sua vida não é perda. Não é sinônimo de perda, mas sim de livramento. Tá bom? Tem coisas que você não compreenderá. O porquê ficará vazio. E ninguém terá a capacidade de chegar diante de você e dizer simplesmente, ó, é isso e aquilo. Não. Muitas pessoas não terão essa capacidade. Por mais espiritual que esteja ali, por mais íntimo de Deus que venha estar e ser, Deus muitas das vezes permanece apenas em silêncio para ver a sua reação mediante a provação que virá. Tá bom? Essa é a terceira coisa. Nem sempre você compreenderá os porquês que vêm sobre a sua vida. Por que dessa adversidade? Por que você perdeu essa pessoa ou essa coisa? Deus sabe. A quarta coisa que nós aprendemos com o livro de Jó é que nenhuma provação ou adversidade é eterna, é para toda a vida. Assim como a adversidade vem, ela passa, ela prossegue, ela vai adiante. As adversidades vêm, deixa eu falar para vocês aqui. As adversidades vêm para te aprovar. É para você ser aprovado, na verdade. É para te estruturar, para te capacitar. Eu fiz até um esboço sobre isso, sobre o deserto. Um dia, quem sabe, Deus me abençoe que eu consiga explanar da melhor maneira possível. Então, as provações que vêm, gente, aprenda isso. Ela não vem para ficar. Assim como ela veio, ela vai prosseguir, ela vai embora. Isso nós aprendemos em Marcos capítulo 4, versículo 39, quando Jesus fala sobre a Bíblia fala sobre a tempestade, né? A tempestade e a bonança. O que nós aprendemos? Que é necessário vir as tempestades. As tempestades virão. Por quê? Porque se ela não vir, consequentemente não virá a bonança. A bonança só virá após as tempestades. Quando a tempestade vem, ela vai fazer com que você se firme em quem? Em Cristo. Mediante a isso, com consequência, se permaneceres na posição, virá o que? A bonança. A Bíblia deixa bem claro em Marcos capítulo 4, versículo 39, que após a tempestade veio a bonança. Então a bonança ela virá. Só que lembrando, as tempestades virão primeiro.
e as tempestades vêm, assim como as adversidades, as provações, não é para te destruir, mas para te firmar em Cristo, para te estruturar, tá bom? Após isso, aí sim, virá a bonança. Então, a quarta coisa é que as provações, assim como as adversidades, as tempestades, ela não vem para ficar de vez. Ela vem, mas ela tem um período em sua vida. Inclusive, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 8, fala justamente sobre isso. Sobre que tudo há um tempo e propósito debaixo do céu. Para tudo há um tempo determinado. Há um tempo determinado debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 8. Então nada nessa terra aqui é eterno. Nada. Aqui eu posso generalizar. Nada nessa terra será eterno. Tá bom? E a quinta e última coisa que eu fiz aqui, lógico que eu poderia citar 7, 10 coisas que aprendemos com o livro de Jó, mas para não ficar algo muito extenso, eu quero aqui resumir, tá bom? A quinta coisa para fechar aqui, que aprendemos com o livro de Jó, é que devemos confiar inteiramente em Deus em meio à provação. Devemos confiar inteiramente em Deus em meio à provação. Jó 13, versículo 15. Olha o que Jó diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó deixa bem claro: ainda que ele me mate, nele esperarei. Olha a situação que Jó se encontrava. Perdeu o apoio da sua esposa, dos seus 3 amigos, perdeu seus 10 filhos, seus 7 meninos e 3 meninas. Jó perdeu todos os seus bens e ainda por cima estava com uma furunculose estafilocócica generalizada em todo o seu corpo. Uma doença que ninguém queria ter. Ninguém. Então Jó chega no capítulo 13, versículo 15 e diz assim: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó esperaria confiantemente em Deus. Esperaria inteiramente. Aí eu vou parafrasear Jó 13,15 com Jó 42, versículo 2. Quando Jó diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Jó estava com a convicção plena, absoluta, que Deus estava no controle. É aqui a quinta coisa aqui. Devemos confiar inteiramente em Deus, mesmo em meio a uma adversidade tão intensa, que muitas das vezes nós não compreendemos o porquê. Como eu falei aqui, no segundo tópico aqui, muitos nos abandonarão, como aconteceu com o Senhor Jesus. Mas em meio a isso, devemos ter a convicção de Davi, no Salmos 27, verso 10. Quando Davi diz assim: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ou seja, o Senhor me receberá de braços abertos. É essa confiança que devemos ter, mediante a esse abandono de todos em meio a adversidades. Devemos confiar inteiramente em Deus. Salmos 3,5: eu deitei e dormi, acordei porque Ele me sustentou. Salmos 4,8: em paz eu também deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Como já citei vários versículos em outros vídeos sobre isso, não vou nem repetir aqui. Então, devemos ter isso em mente, que o livro de Jó, por mais que seja um livro poético, é um livro que traz várias lições em nossa vida. Não é só palavras românticas, né? Uma poesia clássica, simplesmente não. Ela traz uma grande lição, que se nós adquirirmos e aplicarmos em nossa vida, nós iremos sobressair em qualquer adversidade. As provações virão para todos, do cristão ao ateu, agnóstico, ao cético, ao incrédulo, independente. As adversidades vêm para todos. A vantagem que nós temos como cristão é que nós não passaremos sozinhos por essas adversidades. Deus estará conosco. Por isso que a Bíblia tanto enfatiza: não temas, porque eu sou contigo. Vou falar novamente para vocês aqui: muitos te abandonarão,
em meio a adversidades. No momento que você mais precisar, muitos vão te virar as costas. Muitos vão simplesmente fazer de conta que não te conhece. Então, prepare o seu psicológico para isso. Eu vi pessoas, infelizmente, entrarem em depressão por não compreender isso. Muitas das vezes nós temos o conhecimento bíblico, né? Nós temos o conhecimento, porém, muitas das vezes somos ignorantes quanto à prática. A Bíblia tem que ser lida, tem que ser entendida e tem que ser praticada. O conhecimento sem a prática logo é nulo, é em vão. Então, resumindo todo o assunto sobre adversidades baseado no livro de Jó, é que devemos entender que nós passaremos por adversidades. As adversidades virão, isso é fato, não tem como contestar nem tampouco divergir. A segunda coisa que devemos entender e compreender é que muitos que nós confiamos e queríamos do nosso lado, nesse momento tão caótico, eles irão nos abandonar. Quando isso acontecer, lembre do que eu aqui estou falando. Por isso que eu digo, eu não sou de pedir isso, gente. Pode ver que eu não sou nos meus vídeos. Mas quem puder, compartilhe esse vídeo com quem precisa. Tá bom? Eu estou falando aqui 100% de Bíblia, que é titulado como o livro dos livros. Não é uma coisa minha. É uma coisa que é verídica, é fato. Que isso se abrange a todos os habitantes da terra. Do crente ao ateu, agnóstico e cético. Todos passarão por adversidades. A solução está em Deus. É confiar inteiramente nele. Que ele nos fortalecerá, que ele nos dará sabedoria e força para prosseguirmos com retidão em meio à aprovação. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Valeu, gente. Abraço.